recebendo agora a visita do vereador Carlos Wagner, o alemão, vereador do União Brasil, para falar das demandas na Câmara de Vereadores. Vereador, bom dia, muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Eu que agradeço, Jorge, o convite aí. Bom dia aos ouvintes da Itaberai. Começamos uma nova semana, que seja uma semana de boas notícias, né, vereador? Porque a semana passada ainda foi de informações em volta daquela tragédia aqui em Blumenau, né, daquele massacre na creche Cantinho Bom Pastor. O senhor também acompanhou tudo isso aí, esteve junto ali na Câmara de Vereadores, né, na decisão de ações junto com a Câmara de Vereadores para tentar ajudar o governo nesse sentido, né, vereador, que é muito importante nesse momento. Realmente é uma tragédia que balançou não só o nosso município, a nossa cidade, o estado, o Brasil inteiro, até a nível mundial, né, porque isso repercutiu no mundo inteiro, né. Mas isso é uma forma de como funciona o nosso judiciário, né, porque esse cidadão, na realidade, era para estar preso, né. Então, o prende e solta hoje é um problema. Esse cidadão realmente não era para estar na rua. A Câmara de Vereadores, inclusive, elaborou uma minuta aí entre os vereadores, né, e acabou encaminhando ao judiciário. Mas o senhor acredita que há clima nesse momento para finalmente o judiciário conseguir avançar na legislação penal? Bom, nesse ponto eu vou te dizer uma coisa assim, que o vereador Tuca, que foi um mentor dessa lei, essa alteração na realidade, né? Porque assim, na realidade nós estamos no a Deus dará, né? Então, quantos casos nós temos aqui que prende e solta, prende e solta? Nós estamos com o mesmo contingente de polícia militar que nós tínhamos 40 anos atrás, né? 280 policiais, e coincidentemente foi só agora que foi foi julgado o caso de Saudades, né? Que faz 2 anos, e olha o tamanho de Saudades e olha o tamanho das outras cidades, né? Então, assim, é muito demoroso o judiciário, né? Então tem que renovar. Eu acho que essa ida da Câmara de Blumenau, não querendo se aproveitar, mas assim, as mães, os pais dessas crianças estão de acordo, tá? Que aproveite, né, essa tragédia e tente fazer alguma coisa, tá? Então ninguém está abusando também das famílias, mas é realmente uma chance de tentar mudar. Mas o prende e solta não funciona. O senhor lembrou bem o caso de Saudades, ainda aguardamos o julgamento daquele ex-adolescente, não, acho que ele já tinha 18 anos quando ele cometeu aquela brutalidade dentro da escola, né? E o problema não veio de fora, estava lá dentro, que é uma discussão que se tem hoje, né? A gente reforça a nossa defesa, armando pessoas, colocando dentro da escola, levantando muros, deixando as crianças com uma sensação de prisão, né, para tentar evitar o que está lá fora, entre ali dentro. Mas e o que está lá dentro? Tanto que essa creche ela era segura, né? O muro era alto, o cara só pulou porque ele subiu em cima da moto e pulou. Nós temos creches aí, principalmente públicas, né, que não era bem assim. Que sequer tem muro, né? Exatamente, né? Então, assim, foi mas assim, o que está feito, né? Daqui a pouco nós vamos ter que fazer isso nas igrejas. Então não dá, nós temos que ter um sistema inteligente. Como é que agora nós já conseguimos pegar mais de 80 meninos, adolescentes, tá, pelo sistema inteligente que as ameaça por telefone? Talvez porque as pessoas não acreditavam. Exatamente. Eu me lembro que antes de acontecer o ataque aqui, a gente anunciou aqui de rodeio que 2 adolescentes haviam sido apreendidos porque eles criaram um perfil, a gente chega ao absurdo disso, né? Criaram um perfil na rede social sobre o ataque à escola que eles frequentavam. Então a Polícia Civil levou eles lá, coletou o depoimento e divulgou de que não se tratava apenas de uma forma de criar o pânico. Aconteceu a tragédia aqui em Blumenau, aquele ataque, a polícia foi lá, apreendeu os 2 e botou no casepe. Exato. E tem muitos casos aí que a gente não sabe, mas o sistema inteligente da polícia está batendo em algumas casas aí, o pai está levando um susto. Tá? Porque o pai não presta atenção. Não presta atenção no que o filho está no celular. Aí vem uma outra pergunta. O pai tem que ser responsabilizado, vereador? Eu acho assim, eu vejo por uma reunião de pais nas escolas, por exemplo. Tá? No meu bairro tem um colégio, vários colégios, né? Mas com quase 1000 alunos e vem 50 pais.
Essa é uma dificuldade Brasil afora, né? Então hoje nós estamos... A pandemia deixou o pessoal muito cômodo. Tá tudo trancado dentro de casa e só no celular ou só no computador. Tá? Isso pegou mal para a gurizada aí nesse sentido aí, né? Agora, como é que a gente faz para que entre na consciência dos pais, para que eles prestem mais atenção nos filhos? Para que eles notem que o filho está mudando de personalidade, porque o pai nota, né? O senhor é pai. O senhor não nota a mudança de personalidade o senhor tem uma filha pequena? Isso. Se ela mudar a personalidade, o senhor não vai notar? Jorge, eu tenho 4 filhos, né? A mais velha tem 37, o do meio 31 e o mais do meio 26 e uma de 3. Mas os meus mais velhos, tá? Cada vez que eu primeiro levava e buscava, tá? E quando começaram a ter a sua adolescência, de começar a sair e voltar sozinho, sempre tinha um detalhe. Chegou em casa, abraçar e dar um beijo para sentir o cheiro, tá? Para ver se não tem algum problema. Porque tu sabe, nós somos como um cachorro perdigueiro, né? Então... A gente tem que cuidar do que é nosso. Exato, e hoje em dia, infelizmente, eu vejo assim, quando a gente faz o acompanhamento, eu vou te dar um exemplo assim, que hoje, por exemplo, o CRAS, ele trata um percentual de crianças, de jovens que estão na pedra, né? E esses que estão lá, tá, são casos que a família ainda está levando para se tratar. E quantos casos nós temos que eu vou falar com o pai, eu não posso fazer mais nada, o que eu podia fazer eu já fiz, e nem está no CRAS, entende? Para ser atendido. Então, assim, infelizmente, né, hoje nós estamos quando a família larga a mão, né? Larga a mão, né? Então, assim, é um problema. É um problema, mas desde cedinho ali, os pais têm que estar atentos às reações das crianças. E hoje os pais eles estão achando que a escola é depósito. Tá? Então você tem que participar. Então a iniciação esportiva é importante, tudo. A igreja é importante. Tá? Independente de credo, mas assim é importante ter a igreja. E trabalhos, né, que façam com que a criança enxergue que o mundo não está só dentro de um celular. Né? Então, aí vem um trabalho que o senhor faz, inclusive, né? Sim. Continua ainda com aquele trabalho, com a escolinha de futebol. 25 anos já. Isso, que é um trabalho maravilhoso que faz o quê? Dá a opção da criança, né? Dá a opção para uma família, para os pais, de poder mostrar para a criança que tem outras coisas além do celular, né? Com o futebol, que é uma coisa que a meninada gosta, né? Hoje a ociosidade é o começo de todos os vícios, né? Então, o que a gente voltou assim, mudou um pouco, que não estamos só no futebol. Nós estamos no vôlei, tá? Então, outros mudaram, o basquete também, o judô. Então, tudo quanto é esporte, cara, ajuda. É uma pena que a gente não tem hoje o que nós tínhamos antigamente no SESI, que era o PAF, o Programa Atleta do Futuro, que era 18 modalidades gratuitas. Então, assim, quem não gosta de futebol ia no vôlei, ia no handebol, e assim ia. E Blumenau foi o celeiro de muitos jogadores, muitos... Sim. Né? Mas tem a iniciação esportiva da Fundação de Esportes. A gente trabalha, né? em parceria também com eles. Tá? Isso, vai muito também do interesse dos pais, né? Às vezes as crianças não estão muito afim, mas os pais têm que empurrar. Né? Tem que dar uma força, tem que pelo menos tentar. Exatamente. Eu já ouvi muitos pais dizer, meu filho não é disso, ele não gosta. Mas bota lá, tenta, né? Mas o efeito pandemia, eu acho que vai demorar para nós sair da cabeça dessa turma, tá? Porque eles acostumaram a ficar 2 anos dentro de casa. Tá? E daí o vício do celular foi mais rápido do que o vício do esporte. A gente tem que aprender a conviver, porque a tecnologia vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Não é afastar as crianças disso, que não tem como, até porque o futuro delas está dentro disso. Mas assim, mostrar para elas que isso ali não é um mundo muitas vezes real, né? A realidade está aqui fora. E Jorge, criança saudável é menos trabalho para a saúde, tá? No esporte, tu incomoda menos na saúde, que tu vai ser saudável, e também para a polícia, né? Que tu vai começar a ter outro caminho, outro segmento, né? E vem um pepino aí para a prefeitura, né? Eu vi que o prefeito Mário foi até o Tribunal de Contas do Estado na semana passada, na tentativa de utilizar os recursos oriundos para a educação para poder bancar o que está sendo feito de segurança nas escolas, né? O TSE ainda ficou de dar uma resposta se é possível ou não é possível. Porque se não for possível, os municípios vão ter uma dor de cabeça muito grande. Porque quanto custa cada vigilante, cada muro agora que vai ter que ser erguido? De onde vem esse dinheiro para bancar esse custo todo? Bom,
O que sobra a cidade de Blumenau tem um orçamento de 10 milhões por dia. Tá? É um baita orçamento. E se tu olhar em percentual do que sobra para investir, não chega a dar 2%. Tá? Ou seja, nós acabamos de pegar agora 500 milhões de empréstimo, tá? Mais 150 milhões em dólar, mais 170 do Banco Brasil e 100 e pouco da Caixa Econômica. Então, assim, ó, se eu tivesse receita, eu não precisaria pegar empréstimo. É uma cidade que produz aí. Agora, vamos fazer uma conta assim. Ó, nós temos hoje mais de 200 estabelecimentos de educação, tanto estadual como municipal e particular. Eu vou te dar um exemplo de uma creche ali perto da antiga rádio, que a minha filha vai nessa creche ali, da Rádio Nereu, ali naquela rede. Nós botamos um guarda armado, né? Mas custou 9 conto. Né? Então, assim, ó, nós não vamos bancar, nem o Estado não vai conseguir. Tá? Podemos ter... o que a gente quer é o quê? Que eu acho que tem que voltar a ter o sistema inteligente que a gente coloca na época da Oktoberfest. Como é que quando tem Oktoberfest, qualquer cara que está devendo no município, ou que tem algum devendo, que deve para a segurança, que tem algum processo, alguma coisa, é pego com o sistema inteligente na PROEP. Então, assim, nós não vamos conseguir, vamos falar bem a verdade, né? Nós estamos falando aí se nós olhar a nível de Estado, são mais de 10 mil guardas que vão ter que botar. E daqui a pouco vai ter que ser na igreja, e assim vai. Então, assim, nós não temos condições tecnicamente. Vamos ter agora para afastar, mas tem que ser tudo sistema inteligente e talvez um treinamento melhor. Por exemplo, a pistola de choque, né? Treinar alguém, o zelador da escola, né? Mas vai ser um peso grande isso aí. Não tenha dúvida que agora é emergencial, mas não tem, os recursos são escassos. Pô. A questão é o futuro, né? Olha, a nossa ouvinte, a Jussiane, está dizendo que na escola Júlia Lopes, ali na Ponta Aguda, não tem nenhum tipo de segurança. Felizmente, a Júlia Lopes é do governo do estado, né? Viu, Jussiane? O que a gente pode informar? Que o estado fechou na semana passada, aprovou na Assembleia Legislativa a possibilidade de utilização de militares da reserva. E daí são bombeiros, policiais militares que se aposentaram, né? Que é chamado de reserva. Então, eles podem agora ser chamados pelo Estado para compor essa segurança nas escolas, o que acreditamos que deve acontecer. O interessante é que nesse projeto, vereador, abriu-se a possibilidade de os municípios fazerem um convênio com o Estado, né, e contratarem esses militares. O salário é de 4 mil e alguma coisa, aí, eu não me lembro, os quebradinhos, para fazer essa fiscalização nas escolas. Né? Mas vamos botar lá, são quantas escolas em Blumenau? 100 e alguma coisa? Se nós pegar todos os particulares e estadual... Não, mas os particulares estão fora, só vale para a questão das escolas públicas. Né? E que é um outro problema, porque nem toda escola particular vai ter condição de também bancar esse tipo de segurança. Né? Então, assim, hoje seria um sistema inteligente de câmera, né? Com viaturas que elas rodam itinerante, né? Mas, assim, o que podemos também ajudar, assim, que eu acho que para Blumenau vai ficar um pouquinho melhor agora, é que nós estamos trazendo a Delegacia Regional da Polícia Federal Rodoviária, tá? Que hoje ela se encontra em Itajaí. Tá? Então vai ter um novo posto de polícia rodoviária federal em Ilhota, tá? E provavelmente Gaspar vai abrigar a delegacia regional. Daí são 20 e tantas viaturas a mais, tá? Que vão estar na nossa BR. Isso também ajuda muito. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo aqui, aquele assalto que teve ali no aeroporto. Quem é o bandidinho sabe que as nossas BR aqui é livre, cara. Tá? O sistema inteligente da polícia rodoviária, ela sabe certinho onde tu passa, onde tu não passa, o sistema de câmera, que toda a rodovia é fiscalizada. Tá? Então é mais ou menos isso que nós temos que fazer na nossa cidade. Copiar o Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul, hoje, 80% dos municípios do Rio Grande do Sul são sistema inteligente. Tá? Que em Santa Catarina nós só temos 3 municípios que tem. Tá? Joinville, São José e a Palhoça. Tá? Então, assim, é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? E nós estamos apanhando nesse sentido. Mas nós temos aqui a CCO, né, vereador? Precisamos avançar nesse sentido? Mas é que a CCO aqui funciona para um outro segmento, tá? Que é fiscalizar o trânsito.
Podemos ampliar isso aí, quem sabe pensar numa alteração. E esse sistema inteligente, ele pega o banco de dados da Polícia Militar do Estado. Então, ninguém tem mais informação do que eles. Tá? Então, assim, o que aconteceu, o que tem em Joinville, eu tive a oportunidade na época de ir lá visitar e ver lá, inclusive quem fica olhando o sistema inteligente na central são cadeirantes. Tá? Então, assim, é um outro lado. E esse sistema aí já faz 8 anos que era para estar em Blumenau. Quando a Claudete, que foi a primeira comandante da regional, eu fui cobrar dela, ela disse, pô, vocês não têm representação política? Eu fui cobrar porque que o Joinville tem, São José tem, Palhoça tem. E nós aqui optamos por botar no município, né? E não ele tem que servir a rede do Estado. Daí, por exemplo, o shopping que tem lá 2.000 câmeras, ele entra nesse sistema nesse circuito. E também bota. E quem patrocina isso aí? Uma boa parte é a União. É o jurídico que faz isso, é o fórum. Por quê? Se eu tenho menos BO, eu tenho menos inquérito, menos processo. Tá? Ele é inteligente em tudo. Né? Que se hoje tu pode ver a polícia, a nossa PM, 50 e poucos % da nossa reclamação na PM é barulho. Que daí tu vai lá, briga na delegacia, faz um BO, isso vai para frente. Então, assim, ó, tu pode eliminar muita coisa. Que bom. Vamos tentar avançar nisso, né, vereador? Eu acho que vamos tentar. Tudo ajuda, né? Vereador, vamos falar de polêmica. O senhor vai ter mais um assessor? Olha... O senhor votou contra, então o senhor abre mão ou não? A princípio, eu abro mão, sim, mas desde que não repasse para outro. Tá, mas isso pode, vereador? Porque isso aí, Não, pelo que eu vi do projeto de lei, é 4 em gabinete, não 5, né? Mas assim, eu concordo por uma parte, tá? Que às vezes quando tu vai fiscalizar, tem poucos. Tá? Mas do jeito que vem os projetos, não tem como fiscalizar. Eles chegam da noite para o dia. Passa muito rápido. Né? Então, dá mal tempo para ler, né? Passar o olho. Se a gente for olhar tudo aí. Então, assim, mas realmente é um orçamento, tá? Que ele pesa. O Vale-Refeição, eu sei que, pô... Isso aí é uma coisa que pode dar uma revolta entre os servidores públicos, né? Não, nós vamos desencadear porque o servidor da Câmara já teve essas diferenças no passado, né? Depois se equilibrou e agora vai ter diferenças novamente. Jorge, eu sou da iniciativa privada, né? Então, como é que a gente funciona com nossos aumentos? Cara, o INPC, pronto, é uma correção. Agora, eu não posso dar, por exemplo, um cara que ganhava R$15 de almoço, que trabalha 4 horas só, passar a dar 35. Isso são 200% de aumento, cara. Lembrando que isso que aconteceu na Câmara na semana passada. Né? Por exemplo, eu tinha um vale de 23 ou 24, né? Eu passei para 35. Isso são 56% de aumento. Tá? E quanto ganha o funcionário público daí da prefeitura? Isso vai ser um efeito cascata? 24, R$23 era o que o senhor ganhava antes, que o senhor falou. Então, assim, vamos olhar agora aqui que nós temos também o vereador que vai ganhar isso. Né? Eu nem sabia que... quando eu fui candidato, eu não... eu almoço em casa, né? Mas tudo bem, tem vereador que acha que tem que ganhar. Mas isso tudo é um reflexo. Né? Então, apesar da Câmara ter um orçamento próprio, tá? É legal. E um orçamento folgado, diga-se de passagem, né? A Câmara não chega nem perto de gastar o que tem de direito para gastar. E assim, o vale-refeição que eu dou para o nosso colaborador, ele não ganha sábado e domingo. Na Câmara vai ganhar? Vai ganhar. Pois é, vereador. O que eu vou dizer para o senhor? Por que passa tudo isso tão facilmente? Não. Só 4 vereadores foram contra essa proposta. E essa proposta ela não vai nem para o prefeito sancionar, porque é a mesa que decide, né? Sim. A Câmara. Então, isso vai dar um efeito cascata, tá? Isso vai... O funcionário público aí, que hoje tem bastante, né? Isso vai dar um efeito grande. Mais de 2 milhões é o cálculo que se faz por ano, 2,5 né? 2 milhões e meio de custo a mais na Câmara de Vereadores. Mas a questão é que a Câmara tem direito a 5% do orçamento do município. Mas ela não gasta nem 3 o custo dela. Né? Hoje ela podia trabalhar com os 3 como era antigamente. Né? O senhor era favorável a essa mudança, vereador? Toda a vida? Toda a vida, porque assim, hoje o que acontece? Ano passado nós devolvemos 24 milhões. Então seria um jeito da prefeitura, e eu não posso fazer uma verba carimbada. Por exemplo, assim, o Hospital Santo Antônio não tinha aparelho de ressonância. Custa 5 milhões. Então, ano passado, quando nós devolvemos, vamos comprar então um aparelho. Não pode.
né? A verba não pode ser carimbada. Então, tu diminui a receita e o município usa durante o ano todo, já vai usando esses 23 milhões, que dá 1,5 milhão por mês. Exato. Né? E assim vai. Então, seria uma... Mas daí, essa parte eu já tentei fazer assim que eu entrei, mas isso depende do executivo. Tá? Então, o prefeito é que tem que fazer rebaixar de 5 para 3. Por que nós temos dificuldades de avançar nesse sentido, hein, vereador? Bom, eu, particularmente falando assim, nós somos, pode ver pela votação, né? Então, assim, eu não vou dizer que eu sou contra o prefeito, contra a prefeitura, eu sou contra do que eu acho que não está dentro, né? Vem para a base, eu venho, não, a base do Alemão é Blumenau, né? Então, assim, tudo que eu acho que está certo, é tanto que tem vários projetos do executivo aí que a gente aprova unanimidade, né? Mas, assim, hoje eu acho que nós estamos, assim, sem discussão, porque não dá tempo, tá? Não dá tempo de discutir, e vai de goela abaixo, porque tu viu a quantidade de vereador que realmente vota, né? O resto não, né? Mas, assim, eles são tudo da base, né, cara? Então, assim, não tudo amarrado, não tem... Tem gente que nem vê, cara, só vota e sim, deu, pronto, manda vir. Então, infelizmente é assim. E espero que na próxima eleição, né, o pessoal acorde, porque também assim a gente leva muito pau direto aqui, né? Como eu sou marinheiro de primeira viagem, né? Cai em 15. Tá? Então, assim, por exemplo, Joinville, né? Joinville na gestão passada ela renovou 80% do número de vereadores, né? Então, Blumenau conseguiu renovar 1/3, né? Também acho que assim, podia ter mais vereadores, tá? Desde que tivesse o orçamento, mas a gente sabe, hoje nós estamos quase em 250 funcionários, cara. Não é muito, vereador? Olha, 250 colaboradores numa empresa produz alguns... Quantos colaboradores tem a empresa do senhor? 50, 48, né? E toca bem a empresa. Mas uma empresa de 250 funcionários é uma empresa assim de porte assim de faturamento dia de 1 milhão por dia, né? Então, de faturamento, né? Sim. Então, assim, nós temos que ser bem aproveitado, né, cara? É verdade. E assim, tudo que a gente fala que podemos, o que o pessoal às vezes entende assim, pode gastar, cara, tem orçamento, isso sai do bolso de alguém, cara. Sai do nosso. Nossa. E assim, quando a gente vê algumas escolas aí, como a gente está vendo aí, que eu estou ali 2 anos, não consegui visitar todo mundo ainda, eu achava que nós estávamos muito melhor, cara, na educação pública, tá? Apesar de Blumenau ser diferenciada a nível de estado e Brasil, né? Então, mas nós podíamos estar muito melhor. Daí onde eu vejo um gasto desse desnecessário, que podia segurar a onda. E outra coisa, Jorge, que o governo não produz nada, cara. Nada. Ele vive do quê? Dos impostos, dos empresários. Daí quando eu escuto assim, que eu pago um monte de impostos. Não, o empresário também não paga. O empresário, ele repassa. Tá? Ele repassa. Então, duas conversas ruins. Que eu estou pagando imposto. Não, eu pago porque eu também produzo, eu faturo e quem paga é o cliente. Né? Agora é o seguinte, se der uma queda de imposto, já que o governo não produz nada, se cair a nossa receita aí em 10%, nós estamos ferrados, cara. Que é uma tendência que está vindo aí agora para o segundo semestre. Tá? Então não adianta prometer guarda, não adianta agora não era hora de gastar, era hora de segurar. Né? Então, assim, seria essa a minha opinião. Né? Vereador, isso pode ter reflexos na votação? O senhor deve concorrer à reeleição ano que vem, nós estamos aí véspera de ano eleitoral. Uma atitude dessa pode ter reflexo nas urnas? Olha, eu acho que assim, o nosso eleitor hoje é mais ou menos o que nós estávamos discutindo antes ali. Primeiro, ninguém mais quer saber de política. Nós temos 1/3 da população que não está votando, cara. Tá? Então, assim, quando tu começa o ruim toma conta quando os bons ficam quietos. Né? Se eu tenho uma praça que tem droga, que tem alguém vendendo lá, é porque o bom não parou de usar. Então é mais ou menos isso que está acontecendo na política hoje. Tá? 1/3 da população não está nem aí de política. Tu conversa com alguns aí, é só tu ver nas 2 últimas votações, as 2 últimas eleições, né? Então, Blumenau, 1/3 não votou, o Estado também, quase isso. Então, a nível federal, está ainda assim também. Então, falta o entendimento, né? Conhecimento, entendimento e se envolver, né, cara?
Vereador, quais são ou qual é a principal demanda do senhor hoje no Legislativo? Bom, uma delas que a gente já tentou, né, foi essa história de diminuir o recurso da Câmara, mas já morreu no primeiro ano, tá? Já foi ali. Depois foi a área azul, né, que a gente tentou também no começo ali, todo mundo já tinha tentado, mas é uma cidade que tem um polo desse tamanho, o cara ainda está na idade da pedra, né? Então são coisas assim que contradiz a nossa realidade, né? E assim, o nosso sonho de consumo, cara, é que as nossas escolas fossem autossuficientes, tá? Que fosse com captação de água de chuva, que fosse com energia solar, para ensinar essa garotada como vai ser daí para frente. E algumas medidas assim que a gente tenta, mas não desenvolve, né, cara? Porque Blumenau é uma cidade que... Vamos dar um exemplo assim. Se nós tivéssemos seguido o nosso plano diretor, na época do Félix Tais, nós não estávamos na situação que nós estamos hoje. Tá? Então, assim, nós temos 3 ruas só no centro, nós sabemos que tem que fazer o Garcia na Velha, né? Isso já desde da década antes de 80, e a gente não faz. Então, nós temos um corredor de ônibus, que só anda ônibus 3 vezes por dia, né? Nós estamos com uma via expressa na 2 de setembro, que está com... O ônibus não para na Baia, ele para na 2 de setembro, então tem uma série de coisas que eu não consigo me compreender assim, como é que a gente podia ser uma cidade bem melhor, né? Tu faz ali 6 metros de calçada, mas tu não faz um pedaço de um ônibus estacionar e não parar na geral. Daí eu olho lá na Pedro Zimmer, na Gustavo Zimmer, 3 quilômetros de calçada que o piso tático não está no meio. Ele está no lado direito, então o cego ou ele bate no muro, ou ele bate no arame farpado, ou ele cai no barranco, né? E lá são 4 milhões aquela calçada. E ninguém dá bola. Então, assim, a gente reclama ali, reclama lá e tal. Eu acho que o nosso Ministério Público, não sei, mas assim, ó, eu mesmo não consigo. Tu sabe que às vezes a própria Câmara, né, a própria mesa emitida o mesmo requerimento e vota contra. Então, assim, eu vou ter que ir na lei de acesso à informação, pedir a cópia de um contrato, né? Então, assim, nós temos que melhorar bastante, né? Porque o poder do vereador é fiscalizar, né? E quando fiscaliza, tu leva uma empreitada dessa. Se para o senhor está difícil, imagina para quem está do lado de fora, né? Exatamente. Vereador, muito obrigado pela atenção do senhor hoje aqui com a gente, né? Por ter participado conosco e ter nos visitado aqui na Rádio Itaberá. Seja bem-vindo aqui na Itaberá, né? Eu que te agradeço, tá, pelo espaço aí, e também assim já aproveito para falar para a comunidade aí que é uma da decisão da mesa aí do presidente aí, que foi a sessão itinerante, tá? Então agora a próxima é no Garcia, né, do dia 24 de maio. Então assim seria... a próxima é do Garcia. É uma chance da comunidade estar na Câmara, né? Então assim, na Velha deu mais de 100 pessoas, né? E é uma chance agora do Grande Garcia aproveitar e vir falar com os vereadores. É muito importante, vai ter esse contato direto, né? Se alguém está insatisfeito, vai poder lá cobrar diretamente dos parlamentares. Eu acho que esse contato direto é o melhor que tem, né? Até para os parlamentares não se acomodarem, para eles terem esse feedback também do trabalho que eles estão fazendo. E a gente, como eu te falei, a gente leva pau direto. E é importante também que o executivo mande um representante, né? Tipo assim, um fiscal da região, um engenheiro do bairro, porque às vezes a gente também não sabe como se defender, né? E às vezes tem uma parte técnica por trás disso, e a comunidade também não sabe. Então é melhor para todo mundo. Obrigado, Jorge, pelo espaço aí, estou à disposição. Obrigado, vereador Carlos Wagner, o alemão do União Brasil, conversando com a gente hoje aqui, nesta manhã de segunda-feira.